Olá, muito boa tarde a todos vocês. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Que joia encontrar vocês aqui nesse sabadão aí, né, pessoal? Já boa tarde, meu querido cunhado Gélio Martinelli, né, que está estudando direito agora aí. Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Muito bom ter a presença de todo o pessoal lá do Mato Grosso. Boa tarde, professor. Tudo jóia, muito bem. Aguardando o pessoal chegar aqui no Periscope, né? Estou muito feliz. A gente está tendo assim uma repercussão muito legal das nossas aulas. O pessoal está curtindo aí as aulas e sinal que todo mundo aqui em pleno carnaval, né? E tá todo mundo aí finalmente. Doutora Cláudia, tudo bem? Uma grande honra tê-la aqui, né? A nossa colega aqui também do Periscope. E eu fico muito feliz, né, em saber que você está aqui junto comigo. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, professor, pessoal lá da Bahia, né, que estão se preparando aí para a prova oral da Bahia. Muito bem, meus amigos, meu querido amigo Caricate, Felipe, todo o pessoal lá de São Paulo, aí de Bauru, tudo bem com vocês? Minha amiga Andréa, tudo jóia? Muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Por quê? Queria dizer para você que está estudando hoje, né? Você que deixou de pular o seu carnaval e está hoje aqui assistindo a aula do professor André. Por que é isso importante, meus queridos? Quando você se dispõe a passar em um concurso público, você deve abrir mão de algumas coisas, né? E aí eu acho muito melhor você deixar de pular o carnaval, né, este ano, e você se dedicar à sua prova oral lá da Bahia, à sua prova de Minas, ou você deixar um pouco a folia de lado e se dedicar aos seus estudos, porque depois que você passar, aí você pode passar mais 30 carnavais, 40, 50 carnavais, fazendo o que você quiser. Não é isso? Então, vamos nos dedicar agora, nesse momento, para que depois você possa colher os frutos e possa aí se divertir em todos os carnavais que você quiser, tudo bem? Tamo junto na área, minha amiga Andréia, tudo jóia? Isso, o próximo carnaval, a Andréia tá falando que vai ser lá no exterior, aí já passou no concurso, já tá tudo tranquilo, tudo bem? Então tá jóia. Meus queridos, queria dar um recadinho para vocês antes de começar a aula, que nós inauguramos essa semana o nosso canal no YouTube. Então as aulas que nós estamos gravando aqui no Periscope também, elas estarão disponíveis lá na página do Felipe, né, no canal do Felipe Caricate, que é o Notas e Registro, e também na minha página agora lá no YouTube, né, no meu canal no YouTube, que é só você digitar no YouTube Professor Vila Verde, com 2 L's, que você já vai encontrar nossas aulas lá, tudo bem? Um outro recadinho que eu queria dar para vocês é a respeito do curso do SERS, né? O pessoal sabe, eu sou professor lá do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E essa semana o Renato Saraiva disponibilizou um curso que nós gravamos para o concurso de cartório, né? O curso completo de concurso de cartórios, que se chama Impactos do Novo CPC na Atividade Notarial e Registral. E também 4 horas aulas sobre dicas para a segunda fase de concurso de cartório, aí sempre utilizando o nosso livro, segunda fase de concurso de cartório, tudo bem? Então, o curso custa apenas R$100, né? O Renato fez essa promoção aí pro pessoal, tal, para que vocês possam analisar um pouquinho sobre os impactos do novo CPC. Lá você vai entender certinho a diferença entre protesto e negativação, né? Então, o que o novo CPC trouxe sobre isso, e aí vai ser muito legal para vocês, tudo bem? E também, quem quiser adquirir o curso completo lá do Renato Saraiva, que são 244 horas de aula para você se divertir e aprender tanto a parte geral do direito, que cai nos concursos, como a parte específica. Lá da parte geral, alguns professores que vocês já conhecem, por exemplo, quem dá aula de direito tributário, o professor Sabag, e de direito civil, o professor Cristiano Chaves, o professor Fernando Gajardoni, na minha opinião, um dos melhores professores de processo civil que nós temos, tudo bem? E aí ele que dá aula nesse curso completo para cartórios lá do SERS. Minha querida amiga Flávia Bahia, né? Professor Renato Brasileiro, que todo mundo conhece, de processo penal. Professor Rogério Sanches, de direito penal, dá uma aula assim espetacular, com um pouco de direcionamento para a atividade. E da nossa área, da atividade notarial registral,
Eu sou professor de algumas matérias, e nós temos lá o meu amigo Mário Camargo, que é meu companheiro também da coleção Cartórios, lá do coordenação do professor Cristiano Cassetari. Mandar um abraço, meu amigo Cristiano, às vezes ele aparece aqui no Periscope com a gente. Meu amigo Márcio Serra e a Monete, que são sensacionais, aulas assim maravilhosas. Minha querida amiga Marta Eudebes, né? A Marta Eudebes, nós estaremos num congresso lá em Cabo Frio, no dia 24 e 25 de fevereiro agora. Então, se você ainda não entende sobre protesto, com certeza com essa aula da Marta, você vai saber tudo de protesto, porque ela é fantástica. Tudo bem, meus queridos? Então, dados esses 2 recadinhos para vocês, vamos iniciar, porque eu sei que vocês têm muita coisa para estudar. O pessoal está desesperado por causa da prova da Bahia. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Vocês serão aprovados. Vou me convidar ainda para conhecer o cartório de vocês lá na Bahia. Tudo bem? Nós começaremos hoje o título número 2 da Lei 8935. E a partir de agora, meus queridos, as aulas serão muito mais rápidas. Por quê? Esse é um dos artigos maiores que nós temos na Lei 8935 a partir de agora. Então, algumas aulas nós gravaremos aí 4 artigos, né? Desde o começo que nós começamos a gravar aqui essas aulas, nós tivemos aí quase que um artigo por aula. E agora não, agora nós teremos assim vários artigos. Hoje nós gravaremos só o artigo 14, mas a partir das próximas aulas, então, ou seja, até a sua prova na Bahia, porém nós já teremos esgotado aqui a novela da Lei 8935. Tudo bem? Tudo jóia, então. Então, nós começamos o título 2, que fala o seguinte: das normas comuns. Professor, o que seriam essas normas comuns? Nós estudaremos, então, a partir de agora, o que? A partir de agora, são normas relativas tanto à atividade notarial como à atividade de registro. Nós vamos estudar aqui regras sobre o ingresso na atividade, regras sobre o concurso, extinção e perda de delegação, regras sobre os prepostos, seguridade social, sobre responsabilidade, se é objetiva, se é subjetiva, regras sobre incompatibilidade e impedimentos do tabelião, do notário e do oficial de registro, que agora você já sabe a diferença, né, do que é o notário, o que é o tabelião de protesto, o que é o tabelião de notas, o que é o tabelião, tabelião e oficial de registro de contratos marítimos, que nós vimos uma aula só sobre isso. E aí nós teremos aí abordar também questão dos deveres, infrações disciplinares, penalidades. Vou dar um macetezinho para vocês nunca mais esquecerem sobre as penalidades, né, uma formulazinha mnemônica para vocês gravarem as penalidades e nunca mais vocês vão errar em alguma prova. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. O nosso artigo 14, e eu vou falar bem devagar para que vocês possam anotar, podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Ele diz o seguinte: a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. Então, nós teremos agora diversos requisitos para o exercício da delegação no Brasil. Tudo bem? E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque esses requisitos eles são limitados pelo artigo 236 da Constituição Federal. O artigo 236 da Constituição Federal, meus queridos, vocês devem acordar todo dia de manhã e aí, antes de você lavar o rosto e escovar os dentes, você deve ler esse artigo, porque ele deve estar na sua memória para sempre, porque é a nossa norma constitucional em relação ao direito notarial e registral. Então, se você ainda não leu, leia o artigo 236 e leia ele sempre com muito carinho, porque todas as normas que nós estamos estudando, a Lei 6015, a Lei 8935, a Lei 9492, todas as normas, elas são o quê? Elas têm como parâmetro de validade, o quê? O artigo 236, tudo bem? O artigo 236, então, ele que vai limitar, né? Nós verificaremos o quê? O pressuposto de validade de todos esses requisitos com a Constituição Federal, com o artigo 236. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia. Então, posso confiar em vocês, que vocês farão a leitura aí do artigo 236. Muito legal, pequenininho, é só um artigo com 3 parágrafos, bem legal. E lá nós temos assim o que? A constitucionalização do nosso direito notarial e registral. Minha amiga Margarete, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui com a gente, tudo jóia? Então, vamos lá, meus queridos. Como comentei com vocês, a outorga
de delegação é um instituto constitucional. É uma norma de caráter constitucional. E o que significa isso? Significa que uma legislação infraconstitucional não pode modificar esse instituto, porque é um instituto de caráter constitucional. Somente por emenda constitucional é que nós poderíamos, ainda que em tese, modificar o instituto que nós aprenderemos aqui, que é o Instituto da Outorga de Delegação. Tudo bem? Então, portanto, não pode nenhuma lei federal, não pode nenhuma lei estadual editar normas em desacordo com o artigo 236. Então, por exemplo, dá um exemplo para a gente, professor. Nós temos assim, ó, o parágrafo 3º do artigo 236 diz o seguinte, ó, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Isso é a nossa norma constitucional. Estabelece o quê? Que uma serventia em determinado estado, se ela estiver vaga por mais de 6 meses, obrigatoriamente o Poder Judiciário deve abrir o concurso público. Professor, pode haver uma norma estadual dizendo o seguinte, ó, neste estado o concurso público será realizado de ano em ano. Não pode, por quê? Porque seria uma norma inconstitucional. Em poucos momentos, a nossa Constituição edita normas com prazo para que o Poder Judiciário, por exemplo, não tem prazo para ele realizar o concurso da magistratura de juiz. Não existe prazo. Tem que realizar o prazo do concurso para juiz no prazo de 6 meses. Tem que realizar concurso para promotor de justiça no prazo de 1 ano. Não existe essa previsão constitucional. Só que o legislador originário, ele teve o cuidado em razão da essência, em razão, nós vamos verificar isso agora, em razão do quê? Em razão da grandiosidade da nossa atividade notarial e registral, ele resolveu estipular prazo. Então, o Poder Judiciário, quando ele não cumpre esse prazo, ele está agindo de forma ilegal. E não pode, aquilo que eu disse para vocês, nem uma norma federal e nem uma norma estadual estipular, por exemplo, um prazo diferente para a realização de concurso público. Tudo bem, meus queridos? Então tá joia, vamos lá. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o artigo 236, para a gente já seguir nos requisitos aqui do artigo 14, é sobre a fiscalização, por exemplo. Então, o nosso artigo 236 diz o seguinte, que a fiscalização da atividade, dos atos da atividade notarial registral, cabe ao Poder Judiciário. Então, não pode também, em razão dessa norma ter caráter constitucional, não pode uma lei federal ou uma lei municipal estipular o quê? Que a fiscalização dos atos do tabelião e do oficial de registro sejam feitos, por exemplo, pelo município, por exemplo, pela União, pelo Poder Executivo ou qualquer outro poder. Tudo bem? Então, os atos praticados pelo tabelião ou pelo oficial de registro, a fiscalização é de competência do Poder Judiciário, não podendo nenhuma norma infraconstitucional estabelecer de forma diferente, sob pena de quê? Sob pena de estarmos diante de uma norma inconstitucional. Tudo bem? Então ficou claro? Esse parâmetro de validade, esse pressuposto de validade de todas as normas é o nosso artigo 236. O primeiro requisito trazido pelo artigo 14, ele diz o seguinte: habilitação guarde esse em, certo? Porque ele vai ser importante para vocês, uma hora, uma prova de segunda fase, para você fundamentar esse em. Então, é habilitação em concurso de provas e títulos. Habilitação em concurso de provas e títulos. Habilitação aqui, meus queridos, para vocês que estão anotando, é o procedimento necessário e obrigatório para o exercício da função notarial e de registro. Então, a habilitação é o procedimento necessário e obrigatório para o exercício da função notarial e de registro. Tudo bem? Por meio dessa habilitação, o legislador ele dá oportunidade para todas as pessoas.
Então, todas as pessoas preenchendo esses requisitos podem o quê? Se tornar tabeliães ou se tornar oficiais registradores no nosso país. Tudo bem? Para isso, o primeiro requisito é que ele se habilite, ele esteja habilitado em concurso de provas e títulos. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Esses requisitos habilitadores podem estar previstos em lei federal, como é o caso da Lei 8935, que nós estamos vendo em alguns desses requisitos, e também em normas estaduais. Não há nenhuma ilegalidade ou nenhuma inconstitucionalidade em uma norma estadual estipular alguns requisitos conforme as peculiaridades daquele estado. Não há nenhuma invalidade e nem inconstitucionalidade, porque isso não fere o nosso artigo 236. Tudo bem? Por quê, professor? Porque o concurso ele é realizado pelo Poder Judiciário. Então, desde que o Poder Judiciário ou a norma local, por exemplo, obedeça os limites, os princípios e normas constitucionais, é perfeitamente possível estabelecer-se o quê? Outros requisitos habilitadores. Tudo bem? Uma dessas normas que nós verificamos é o quê? As resoluções 80 e 81 do CNJ. As resoluções 80 e 81 do CNJ trazem lá diversos outros requisitos necessários para o exercício da atividade notarial registral. Diversos outros requisitos que habilitam a pessoa a participar em concurso de provas e títulos para a outorga de delegação. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Esses requisitos, eles sempre devem ser publicados em um edital. Esse edital deve ter ampla e prévia publicidade. Tudo bem? Então, todos esses requisitos, mesmo previstos em leis, eles devem novamente ser publicados em um edital. O edital do concurso. Tudo bem? Esse edital é a regra do concurso. É a regra daquele concurso. Todas as pessoas que quiserem se habilitar em concurso de provas e títulos se submetem ao que determina aquele edital. Tudo bem? Professor, mas e se eu não concordo com o edital? Abri o edital agora lá de Minas Gerais, mas eu não concordo com alguns requisitos. Se você não concorda com algum desses requisitos, você deve impugnar esse edital. E esse edital impugnado, quem elaborou o edital, o Poder Judiciário daquele estado, vai poder o quê? Analisar a validade, analisar a inconstitucionalidade de algum requisito, por exemplo, previsto nesse edital. Tudo bem? Então, assim que publicar o edital, abre-se o prazo para que você faça a impugnação, porque você não concorda com aquele requisito. Tudo bem? A partir disso, o Poder Judiciário vai analisar a validade, vai analisar a constitucionalidade daquele requisito e aí torna-se o quê? A lei do concurso para a atividade notarial e registral. Tudo bem, meus queridos? Importante deixar falado para vocês aqui também que a habilitação aqui prevista, ela também tem o sentido de quê? De ato final do concurso. Então, o ato final do concurso é o quê? A habilitação. Por isso que eu falei para vocês que é em concurso. Então, a habilitação não é para o concurso, porque se fosse para o concurso, esses requisitos deveriam ser preenchidos antes da publicação do edital. Mas não, o requisito a habilitação é em concurso de provas e títulos. Tudo bem? Professor, então qual é o momento em que eu tenho que preencher esses requisitos? Muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque nós temos uma divergência doutrinária em relação a isso aí, e o doutrinador que diz que é a minoria da doutrina, que não prevalece, mas é uma pessoa com muito nome na nossa área, é o professor Walter Seneviva. Para quem não conhece o professor Walter Seneviva, tem uma das maiores obras relacionadas à atividade notarial registral, que é a Lei 6015, comentada pelo professor Walter Seneviva. É um clássico da nossa atividade, você deve ler, é de leitura obrigatória para todo estudante.
Então, e o professor Walter Seneviva diz que o prazo é estabelecido no edital. Então, o edital vai prever qual é o prazo para o preenchimento desses requisitos. Então, se no edital, para o professor Walter Seneviva, tudo bem? O professor Walter Seneviva diz o seguinte: se o edital disser que o prazo deve ser de 3 meses da publicação do edital, é aquele prazo, porque está previsto no edital. Tudo bem? Professor, o professor falou cuidado, porque o STJ entende de forma diferente. O STJ, vocês podem anotar, por meio da súmula 266 do STJ, diz que é o momento da posse, certo? Então, o momento da posse, né, que deve se comprovar, por exemplo, a escolaridade. Nós verificaremos aqui em um outro inciso que é necessário ser bacharel em direito. E o bacharel em direito, para o STJ, deve ser comprovado no momento da posse. A súmula 266 fala de cargos públicos. E aí eu vou falar para vocês aqui, nós temos que interpretar ela de forma extensiva para que nós possamos aplicar ao quê? Aplicar também ao concurso de provas e títulos para outorga de delegação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Não estou falando muito rápido? Estão conseguindo? Tire a máscara aí do carnaval, né? Tire a fantasia para a gente continuar aqui, beleza? Vamos lá, meus queridos. Aquilo que eu tinha falado para vocês antes, então, sobre a questão da interinidade. Interinidade no Rio de Janeiro, a denominação não é interino. Lá no Rio de Janeiro, a denominação é o quê? Responsável pelo expediente, que é uma norma que nós verificaremos a partir do artigo 20. No artigo 20, nós temos o quê? Quem é o responsável pelo expediente na ausência ou impedimento do tabelião ou do oficial de registro. Para o artigo 236, não há possibilidade no Brasil desta interinidade, desse responsável pelo expediente responder por um cartório, por um serviço notário registral por mais de 6 meses. Por quê? A partir de 6 meses, obrigatoriamente, deve haver o quê? O concurso público, que para a resolução 80 e 81 do CNJ, esse concurso deve terminar em, no máximo, 1 ano. Tudo bem? Isso é o que determina a nossa legislação e nós temos que confiar, né, que essas normas serão cumpridas. Tenho certeza, nós somos ainda aí um país de democracia ainda iniciante, somos um bebezinho na democracia, né, temos pouco mais de 25 anos aí de democracia, mas eu tenho certeza que essas normas serão cumpridas e vocês com certeza estão fazendo concurso para a atividade notarial hoje em razão disso. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, então, na minha opinião, e aí eu gostaria de externar a minha opinião para vocês agora, que eu acho que vocês podem escrever isso, não vão dizer que na prova foi o professor André Vilaverde, um dia no Periscope e tal, mas você pode dizer que é, porque eu entendo o seguinte, que os tribunais, né, o Poder Judiciário, ele deveria, em razão dessa norma constitucional e em razão da Lei 8935, fazer o seguinte: havendo uma serventia vaga por mais de 6 meses, o Poder Judiciário teria 2 opções. Ou ele abriria o concurso, conforme determina o artigo 236, parágrafo 3º, que é uma norma impositiva, não há faculdade para o Poder Judiciário, ou então, em havendo a impossibilidade, o Poder Judiciário deveria o quê? Apresentar uma justificativa plausível. Deveria apresentar uma justificativa razoável, indicando o motivo do descumprimento do prazo. Eu entendo que o Poder Judiciário ele poderia ainda, em razão do que? De princípio da razoabilidade, né? Ele poderia se negar a fazer o concurso em razão do prazo, mas ele não, em nenhuma hipótese, ele pode se negar a fazer o concurso. Então eu entendo que a cada 6 meses o Poder Judiciário deveria fazer o concurso ou então se justificar, apresentar uma justificativa plausível e já indicando quando irá abrir o concurso. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá.
Estão perguntando aqui se caberia ação de improbidade administrativa. Com certeza, né? Há o descumprimento aqui de uma norma constitucional, né? Uma determinação constitucional pela abertura de concurso público e dizendo que o prazo e dizendo o motivo, havendo serventias vagas por mais de 6 meses, e se vocês olharem lá é o seguinte, havendo serventia. Então, ou seja, não pode Poder Judiciário falando, não, só tem uma serventia vaga. Pela nossa Constituição, havendo uma serventia vaga, deveria ser abrido o concurso no prazo de 6 meses. Tudo bem, meus queridos? Mas isso é a opinião do professor André, tenho certeza que em breve, e nós já temos estados da federação que estão caminhando para o cumprimento dessa determinação. Nós temos aí o estado de São Paulo, né, que já está no 10º concurso, o estado de Minas Gerais, né, o desembargador Marcelo, que é uma pessoa excepcional, tem um livro fantástico também, o professor Marcelo tem um livro sobre atividade notarial registral, que eu indico para vocês também. O professor Marcelo Rodrigues justamente está agindo de forma a cumprir essa determinação constitucional, abrindo o concurso. Nós temos lá em Minas Gerais, não terminamos um concurso ainda, e já publicou-se o edital de outro, e não há nenhuma proibição nisso. Ele está simplesmente cumprindo o que determina a Constituição desde 1988. Tudo bem? Seguindo, então, me empolguei, agora que eu me empolgo quando eu falo sobre esse assunto de concurso, eu gosto muito, né? O segundo requisito. O segundo requisito é a nacionalidade brasileira. Lembrem bem, nacionalidade brasileira. Por quê? Nós excluímos aqui a possibilidade de um estrangeiro exercer a atividade notarial e de registro. Então, o estrangeiro não pode se habilitar em concurso de provas e títulos para outorga de delegação. Tudo bem? E aí eu gostaria de pedir para vocês aqui que estudem muito sobre nacionalidade. Nacionalidade é um tema que cai muito nas provas de concurso. Estudar lá sobre nacionalidade originária, nacionalidade derivada, né? Tem uma matéria que eu gosto muito do meu grande professor, e eu digo grande professor porque hoje ele é governador do estado onde eu morava, mas o professor Pedro Táxi, e ele dizia assim, que ele estava, né? Então por isso que eu falo que ele é professor, que ele diz que ele sempre será professor. Ele sempre dizia que ele estava procurador da República, e agora ele diz que ele está governador, mas sempre foi um excelente professor e continua sendo professor. E ele falava muito bem sobre a grande naturalização. E aí vocês estudem isso, sempre perguntam isso em prova oral, candidato, o que é a grande naturalização? E aí você deve estar bem, falar sobre nacionalidade derivada, falar sobre o conceito de nacionalidade. Professor, o que é nacionalidade? Né? E você tem que ter esses conceitos já na sua cabeça, para que você consiga formular isso de forma rápida para os examinadores. Então, o que é vínculo jurídico, político que une uma pessoa a determinado estado? Não é isso que é a nacionalidade? Em resumo, né? É o vínculo jurídico político que liga, que une uma pessoa a um determinado estado, né? Ou é o vínculo jurídico político que torna um indivíduo o quê? Componente do povo de um Estado, né? Que torna o indivíduo um elemento do Estado chamado povo. Tudo bem? E nós sabemos que a nacionalidade é um direito fundamental, então você pode escrever aí muitas coisas sobre a nacionalidade. Tudo bem? O que eu queria falar para vocês aqui? Professor, pode se habilitar em concurso brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Pergunta muito fácil de responder, com certeza. Nacionalidade brasileira. Então, o brasileiro naturalizado pode, sem nenhuma dúvida, se habilitar em concurso de provas e títulos para outorga de delegação. E agora nós temos o quê? Um grande problema doutrinário. Professor, o português. Para quem estudar um pouco aí a nacionalidade, nós temos uma figura que se chama quase brasileiro, que é o português, né? O português, mesmo sendo estrangeiro, mesmo não fazendo a opção pela naturalização, ele pode exercer alguns direitos inerentes ao quê? Inerentes a brasileiros naturalizados. Professor, e aí? O português, ele pode ou não, mesmo sendo estrangeiro, mesmo não se naturalizando, ele pode se habilitar em concurso de provas e títulos? E aí, meus queridos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Na prova
de segunda fase, você vai dar as duas posições. O professor Walter Seneviva diz o seguinte, que o português não pode se habilitar em concurso para atividade notarial de registro. Se ele quiser se habilitar, ele deve o quê? Se naturalizar. Então, para o professor Walter Seneviva, não há o quê? O direito à reciprocidade para o exercício da função notarial de registro. Tudo bem? O professor Lorival Gonçalves de Oliveira, guardem esse nome porque é um excelente jurista que escreve sobre a nossa atividade. O professor Lorival Gonçalves de Oliveira diz que sim, diz que o português ele pode exercer a atividade notarial e de registro. Exercer a atividade, pode se habilitar em um concurso de provas e títulos, tudo bem? Mas o professor Lorival, ele não justifica no livro dele. Ele não diz o porquê o português poderia, ele simplesmente diz que pode. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma dica, né? E aí vocês podem ler o decreto 3927 de 2001, que é o Tratado de Amizade e Cooperação entre o Brasil e Portugal, decreto 3927 de 2001, tudo bem? Esse decreto é o Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal. Nesse tratado, meus queridos, no seu artigo 46, ele diz que os nacionais de uma das partes contratantes, ou seja, do Brasil ou de Portugal, poderão exercer a profissão no território de outra parte contratante em condições idênticas às exigidas aos nacionais desta última. Então, ou seja, por esse artigo, o português, na minha humilde opinião, e também aí com a opinião também do professor Lorival Gonçalves de Oliveira, ele poderia se habilitar em concurso de provas e títulos para atividade notarial de registro, tudo bem? Lembrando sempre que o professor Walter Seneviva diz que não. Diz que o português não pode, que é somente o que? O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Tudo jóia. Já estamos no nosso terceiro requisito, já estamos quase acabando a aula, depois você já pode ir lá para o seu carnaval, lá para o Galo da Madrugada, lá para o Bola Preta no Rio de Janeiro, vocês podem aí se divertir, tudo bem? O terceiro requisito, e esse é o mais problemático. Professor, eu achei que já estava problemática a questão do português, porque o terceiro requisito, meus queridos, é a capacidade civil. Então, para se habilitar em concursos de provas e títulos, um dos requisitos é a capacidade civil. O problema, meus queridos, é que nós tivemos agora a Lei 13.146 de 2015, que modificou todas as nossas normas relacionadas à capacidade e incapacidade. E essa lei está sendo estudada, né? Nós temos aí diversos doutrinadores, elogiando muito a norma, uns criticando muito essa norma, uns dizendo que essa é uma norma de caráter inclusivo, de caráter de garantia da dignidade da pessoa humana, em razão da sua inclusão social da pessoa com deficiência. Outros doutrinadores dizendo totalmente ao contrário, falou que a norma tem alguns institutos de proteção, mas que essa norma deixou o quê? Deixou a pessoa com deficiência totalmente desamparada, que ela o quê? Tirou a proteção da pessoa com deficiência. Então nós temos que estudar muito essa norma, né? Tem diversos, o professor Delguércio, né? Ele que sempre está aqui no Periscópio com a gente também, gravou uma aula no Periscópio, eu assisti a aula falando somente sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem um artigo lá que fala especificamente da nossa atividade, o artigo 83. Então dá uma lida depois lá, que é a Lei 13.146 de 2015. Tudo bem? Então, capacidade civil. Não posso me estender muito sobre esse item, né? Só lembrar a vocês dessa modificação da teoria das capacidades, das teorias das incapacidades, mas o que nós temos agora é o seguinte, meus queridos. Não existe mais, e aí nós não temos mais nenhum problema em afirmar isso para vocês, não existe mais pessoa absolutamente incapaz maior de 18 anos. A partir do dia 3 de janeiro, com a Lei 13.146 de 2015, nós não temos mais no direito brasileiro o quê?
um maior de 18 anos que seja absolutamente incapaz. Podem anotar no caderninho de vocês essa afirmação. Então, portanto, se a pessoa é maior de 18 anos, ela sempre será capaz, salvo nas hipóteses do artigo 4º do Código Civil, foi modificado agora, que ele pode ser o quê? Declarado relativamente incapaz. Mas o maior de 18 anos não pode mais ser considerado o quê? Absolutamente incapaz. Tudo bem? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu vou estender um pouquinho a aula, porque hoje é sabadão, então tá bem tranquilo, e esse é um tema muito novo, que eu tenho certeza que pode cair nas próximas provas, com certeza vão perguntar isso para vocês. Esta incapacidade relativa do artigo 4º, ela não pode recair, ela não pode afetar institutos como casamento, não pode afetar institutos como relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos desta pessoa com deficiência. Tudo bem? Direito à guarda, direito à adoção. Então, esta incapacidade relativa, claro que eu estou falando para vocês, meus queridos, não pode recair sobre esses institutos. Não é necessária, a lei não permite o quê? A curatela para a adoção. A lei não permite o quê? A curatela para estipular número de filhos do curatelado, né? Da pessoa com deficiência. Tudo bem? E aí, para vocês que tem muitos amigos meus que já exercem atividade, minha querida Cláudia exerce atividade com a gente, diversos colegas aqui do Maranhão que assistem, muito obrigado pela companhia de vocês. E nós temos um grande problema agora, que para os meus alunos também que vão entrar na atividade, quando você vai lavrar um ato notarial registral, uma das obrigações do tabelião é o quê? Reconhecer a identidade da parte e reconhecer também o quê? A capacidade. Meus queridos, na minha humilde opinião, né, e é a primeira vez que eu falo isso para vocês, gostaria até de saber depois, que alguém escrevesse sobre isso, o quê? Nós não poderemos mais reconhecer a capacidade da parte, porque a lei diz que ela é capaz. Né? Todas as pessoas são capazes. A partir do dia 3 de janeiro, eu, como tabelião, não posso mais reconhecer o quê? A incapacidade da parte. Presume-se que todas as pessoas maiores de 18 anos, é lógico, né? O meu filho Henrique tem 2 anos, ele é absolutamente incapaz. Mas quando ele fizer 18 anos, eu tenho certeza, afirmo para vocês, que ele é capaz. Tudo bem? O grande problema, meus queridos, aí eu quero deixar para vocês uma solução que eu entendo que nos será útil. Que nós não avaliamos a capacidade, mas no momento da lavratura do ato, eu devo analisar o quê? O discernimento para a prática do ato. Então, em uma escritura, em uma procuração, eu não mais reconhecerei a capacidade, mas eu reconhecerei o quê? Reconheço o discernimento para a prática do ato. Discernimento, o que é, meus queridos? Discernimento é a capacidade de conhecer aquela situação. É a capacidade de separar o que é certo do que é errado. Né? É verificar se aquela pessoa consegue avaliar o ato com bom senso e com clareza. E aí nós evitamos o quê? O problema criminal do artigo 83, porque tem um problema criminal justamente, né? Minha amiga Thaís está falando aqui do artigo 83, porque eu reconheço a capacidade, né? E na escritura eu posso colocar, reconheço a capacidade, entretanto que a pessoa ela pode ser declarada sem discernimento para a prática do ato. Tudo bem? Mas essa é só uma opinião, né, do professor André Vilaverde. Gostaria até depois que vocês se manifestassem, minha amiga Cláudia, meus outros colegas tabeliães, meus colegas, meus estudantes, meus alunos que estão aí, para verificar se isso é um pensamento que pode ser aí melhor avaliado por todos vocês, o reconhecimento, na verdade, do discernimento para a prática do ato. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Seguindo, e aí nós já estamos quase acabando, prometo para vocês, agora é bem curtinho, já está quase acabando a aula, né? O
Eu acho que isso antes da lei, justamente, Cláudia, justamente, né? Porque o grande problema nosso agora, e minha amiga Cláudia está escrevendo para a gente aqui, é a questão de você reconhecer a capacidade, né? Isso pode até implicar o quê? Em uma afirmação de discriminação, dizendo que está reconhecendo a capacidade, porque ela já é reconhecida pela lei. Mas então eu acho que uma opção para a nossa atividade é o que? O reconhecimento ou não do discernimento para a prática do ato. Tudo bem? Um outro requisito, né, nós teremos o quê? Que seria a quitação com as obrigações eleitorais e militares. Então, ou seja, a pessoa para se habilitar em concurso para outorga de delegação deve estar em pleno exercício de seus direitos políticos. Tudo bem? Neste passo, não pode se habilitar no concurso quem? Durante o serviço militar, por exemplo, durante o serviço militar, os conscritos. Professor, o que são os conscritos? Os conscritos? Porque eu sempre ouvi, mas eu não sei o que são conscritos. Conscritos, meus queridos, é aquela pessoa que já foi recrutada. Nós temos o que? 2 atos no alistamento militar. Nós temos o alistamento obrigatório e o recrutamento. A partir do momento em que aquela pessoa se alistou e foi recrutada, ela é considerada, o termo técnico que nós denominamos essa pessoa é o que? É um conscrito. E aí, durante o serviço militar, este conscrito, ele não pode o que? Fazer, se habilitar em concurso de provas e títulos para a outorga da delegação. Tudo bem, meus queridos? A quitação de obrigações militares somente para homens, né? Lembrando lá que a nossa Constituição determina a obrigatoriedade somente para homens, né? Você consegue essa prova desse requisito com certidões da Justiça Eleitoral, ou então com certidões de reservista, né? Ou então certidões lá da circunscrição militar. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Anotaram? Então depois vocês podem assistir novamente no Periscope, ou depois podem assistir lá no meu canal do YouTube. Falando nisso, meus queridos, é interessante que vocês se inscrevam no canal, porque sempre que eu gravar um vídeo, sempre que eu gravar alguma coisa, que eu lançar alguma coisa no canal, você já recebe um aviso. E aí você pode acompanhar e não perde nada das nossas aulas, das nossas conversas. Tudo bem? Número 5 e penúltimo, é necessário para se habilitar o quê? O diploma de bacharel em Direito. Não necessita ser aprovado na OAB. Mas esse requisito, diploma em bacharel em Direito, lembra lá do nosso artigo que nós já vimos em uma aula anterior. Não é isso? Que é o quê? Que o tabelião e o oficial de registro é um profissional do direito. Então, como profissional de direito, para se habilitar, ele deve apresentar o quê? Um diploma de bacharel em Direito expedido por uma instituição reconhecida pelo MEC. E esse diploma também deve estar o quê? Registrado no MEC. Lembrando, mais uma vez, daquela nossa dúvida, aquele nosso problema, né? Sobre o momento de você apresentar esse requisito. Professor Walter Seneviva, e nunca se esqueça do professor Walter Seneviva, porque é uma sumidade, né? É um dos maiores autores que nós temos para atividade notarial de registro. O professor Walter Seneviva diz que é o prazo estabelecido no edital. Tudo bem? E a súmula 266, que nós aplicaremos por analogia à atividade notarial e registral, seria o momento que? O momento da investidura. Tudo bem? O momento da outorga da delegação, me perdoem. Né? No momento em que o tribunal reconhece que você é habilitado, que você preenche todos aqueles requisitos, esse é o momento que você deve apresentar o quê? O seu diploma de bacharel em Direito. Tudo bem? Para encerrar agora o nosso último item, né? O item de número 6 do nosso artigo 14, que é a verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Meus queridos, muito cuidado, os examinadores gostam muito de perguntar esses requisitos. E eu falo para vocês porque na minha prova oral, que eu fiz no Rio Grande do Norte, esta foi uma pergunta, né? E nessa prova oral eu fiquei com a nota 9,75 porque eu esqueci de um dos requisitos. E foi justamente o que? Este requisito. Né? O requisito de número 6 foi que eu esqueci.
Tudo bem? Então, vamos guardar todos esses requisitos. Eu vou dar uma fórmulazinha mnemônica agora para vocês não esquecerem, né? Para que se eu tivesse tirado 10, eu estaria hoje lá em Natal, né? Estaria exercendo atividade em Natal, né? Meu querido Isaías, tudo bem? Mas então vocês não correrão esse risco, tudo bem? Professor, o que é conduta condigna? Meus queridos, conduta condigna, para quem está anotando, é um conjunto de qualidades pessoais. Então, é um conjunto de qualidades pessoais que se fazem convenientes, conjunto de qualidades pessoais que se fazem convenientes para o exercício de determinada atividade. Para o exercício de determinada atividade. Então, ou seja, conduta condigna é aquela cuja dignidade se manifesta conveniente. Tudo bem? Essa é o que? A condignidade, uma qualidade especial para o exercício de atividade específica, para o futuro. No nosso caso, o que? O exercício da atividade notarial e registral. Professor, por que o senhor falou isso? Porque nós temos também algo na nossa Constituição que é o que? Reputação ilibada. Vocês lembram disso aí? Que é um dos requisitos para ser ministro do STF. Ministro do STF não precisa ter o que? Conduta condigna. Ministro do STF, ele precisa ter o que? Reputação ilibada. Eu afirmo para vocês que reputação ilibada é gênero. Reputação ilibada é o que? Uma reputação geral. O passado dessa pessoa não pode ter nenhuma restrição. Não pode ter nenhuma conduta condigna em seu passado para o exercício de nenhuma atividade. Tudo bem? E já não. A conduta condigna é essa qualidade, essa capacidade para o exercício de atividade específica. Tudo bem? Se te perguntarem, então, qual é a diferença de condignidade com reputação ilibada, vocês já sabem agora que reputação ilibada é gênero, é para o exercício de toda e qualquer profissão. Condignidade não, é para o exercício daquela profissão e para o futuro. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? É importante mencionar que esta condignidade deve ter uma avaliação objetiva. Como que é feita essa avaliação objetiva, professor? Por meio de certidões, né? Certidão criminal, certidão policial, certidão de protesto, declarações do próprio, da própria pessoa, declarações de pessoas do convívio, que justamente vão declarar que esta pessoa tem o quê? Tem uma qualidade de dignidade que é conveniente para o exercício da atividade notarial e de registro. Tudo bem, meus queridos? Professor, você falou que ia falar uma frase mnemônica, nós estamos acabando agora já. Professor, programe umas dicas para a prova oral da Bahia. Pode deixar, eu vou fazer umas dicas para vocês aqui. Na semana da prova, a gente faz umas dicas aqui para vocês arrebentarem na prova oral. Mas se cair na prova oral de vocês os requisitos para se habilitar, os requisitos para o exercício da atividade notarial registral, nos termos do artigo 14, você vai lembrar dessa frase. Ana Caqui de Ver. Tudo bem? Ana com H, tá? Ana Caqui de Ver. Tudo bem? Não vai falar isso para o examinador, tá? O examinador vai te perguntar assim, candidato, quais são os requisitos para o exercício da atividade? Você fala, segundo o professor André Vilaverde, é Ana Caqui de Ver. Não. Habilitação na nacionalidade brasileira, K, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, D, diploma de bacharel em direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Tudo bem? É assim que vocês conseguem memorizar essas listas, meus queridos, né? Não há ninguém tão inteligente no mundo que consiga memorizar todos os requisitos previstos em todas as normas, mas nós temos essas dicas. Então, requisitos para o exercício da atividade notarial e de registro do artigo 14, Ana Caqui de Ver. Habilitação, nacionalidade, capacidade, quitação, diploma e verificação de conduta condigna. Tudo bem, meus queridos? Espero que tenham gostado do nosso artigo 14, que ele é muito legal, né? O professor se empolga no artigo 14, que fala de concurso em 6 meses. Fico muito feliz mesmo. Meus queridos,
Obrigado pela presença de todos vocês. Fico à vontade agora para perguntas, para mandar abraços para todos vocês. Obrigado pelos coraçõezinhos. Minha amiga Thaisa, tudo bem? Tá muito boa a aula, professor. Muito obrigado, fico muito feliz. Né? Depois vocês podem assistir a aula novamente no Periscope ou então lá no nosso canal do YouTube ou no canal Notas e Registro. Mauro, show, professor, dicas para a prova do Pará, tudo bem, amiga Márcia, com certeza. Meus queridos, no curso do CERS, que está disponibilizado agora, www.cers.com.br, nós temos lá 4 aulas de dicas para a segunda fase. Então, assim, é muito interessante, né? O Renato fez isso, dividiu o curso, que era de 244 horas, ele retirou somente essa parte, justamente para que você possa adquirir o curso separadamente, somente com as dicas para a prova oral e os impactos do novo CPC na atividade notarial registral, justamente para fazer essa prova oral lá do Pará, e a prova da segunda fase, né? A prova oral também, que eu tenho certeza que vocês vão passar. Quem deu esse assunto foi a professora Mariângela, ela é tabeliana. Mariângela, tudo bem? Muito bem, tranquilo. Pessoal, mais alguma coisa? Eu não vou pular o carnaval hoje mesmo, meu carnaval aqui é Bloco Unidos, do Gabriel, Michel e Henrique, o carnaval aqui em casa, né? Muito obrigado então pela presença de todos vocês, muito obrigado a meus alunos e obrigado a meus colegas tabeliães, meus colegas oficiais de registro que estão nos acompanhando aqui. Tudo bem, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Tá aqui meu bloco dos livros, justamente, o bloco Unidos da Aprovação no Concurso. Tenho certeza que vai valer a pena, tudo bem? Estudem agora, o bloco notarial de registro, o bloco do direito notarial e registral, tudo bem, meus queridos? Fiquem firmes, se dediquem, acreditem em vocês. Falo isso para vocês porque a maioria das pessoas fazem criticar, não, vem aqui, né, estou aqui no bloco, vamos se divertir, não, diga não, seja firme, né, continue estudando, continue firme, porque eu tenho certeza que você irá vencer com a sua dedicação, com o seu estudo, tudo bem, meus queridos? Muito obrigado, bom carnaval para vocês. Estudem bastante e eu espero o convite para conhecer o cartório de vocês assim que vocês forem aprovados. Tudo bem, meus queridos? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!